Luísa declamar o tema do nosso 36º aniversário, depois cantar juntos o hino oficial, cuja letra está no verso da sua ordem de culto. Coloquemos-nos de pé para esta parte inicial, meus amados. A divisa é Mateus 16, 18. Quem tem o seu programa está aí, já no programa do Deus. Vamos ler? E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O tema: a igreja firmada na rocha que é Cristo. Cantamos o hino oficial. A letra é da irmã Sandra Diniz, membro de nossa igreja, adaptada especialmente para este momento, para este evento.
diácono nos elevará em uma palavra de oração. Deus, nosso Pai, queremos Deus nesse momento, agradecer, Senhor, por essa maravilhosa noite que Deus nos concedeu. Por esse encerramento, Senhor, de uma série de conferências, a qual, Senhor, nós estamos alegres, Senhor Deus, em participar, porque descobrimos, Senhor Deus, através da Tua palavra, muitas coisas que falou ao nosso coração. Amém. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por cada pessoa que está apresentando essa noite. Queremos te pedir, Senhor, que continue abençoando essa igreja, derramando as mais ricas bênçãos dos altos céus, como o Senhor tem sempre derramado. Muito obrigado, Deus, por tudo que nos tem feito. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Hoje de manhã tivemos a terceira caminhada dos pioneiros e foi um momento muito gostoso. 6h30 da manhã estava saindo daqui. Quem foi comigo na ida e na volta foi o irmão Antônio Hernandes Prado, o irmão Francisco Edilson Braga, o Púmbio Júnior, a Kate e a Flavinha. Depois nós nos encontramos lá com o grupo na Vila Diva. Ou melhor, o grupo nos encontrou porque nós chegamos lá, esperamos um pouquinho, os irmãos chegar, nós começamos a viagem de volta. E eles nos alcançaram depois no começo da viagem. Depois tivemos o nosso café da manhã. Queremos agradecer à equipe também que preparou o delicioso café da manhã. E quem não veio perdeu. Os irmãos esqueceram que podiam participar do café sem ir a caminhar. Muita gente esqueceu. Que bom. Que bom que sobrou mais para nós, porque nós estávamos com muita fome. Mas agora na quarta os irmãos já sabem, tá certo? Não precisa fazer a caminhada inteira, faça uma parte, ou então venha só para o café, não tem problema. Ninguém vai cobrar o ingresso de você, tá bom? Então ano que vem já guarda no seu coração, venha para o café da manhã, que é para a igreja toda, esse momento de confraternização. Não é só para os atletas não, tá bom? Nossa igreja completa 36 anos de trabalho eclesiástico, evangelístico, missionário neste bairro. 2 anos com congregação, então são 38 anos de trabalho neste bairro. Como eu tomei posse aqui no aniversário da igreja, quando a igreja completava o seu 12º aniversário, eu todo ano também completo aniversário de pastorado aqui. Então estou completando o 24º. 24 anos. O ano que vem vamos para as bodas de prata, ou melhor, bodas não, não é casamento, mas esse seria um jubileu. É quase um casamento, né? É quase um casamento. O jubileu de prata, o pastor Vieira e eu vamos fazer no mesmo tempo. Ele também está lá completando 24 anos na igreja 1º do Brás, vai completar 25 ano que vem. Nós dois, ano que vem, estamos de jubileu de prata nas nossas igrejas. Aqui passaram os seguintes pastores. O pastor Frederico Vitos foi o que estava à frente da igreja batista Beneliquer, em Osasco. Hoje chama-se Igreja Batista Memorial de São Paulo, que é a mãe da nossa igreja. Então o pastor Frederico Vitos era o pastor e orientou os trabalhos e foi o primeiro obreiro desta igreja. Após o pastor Frederico esteve o pastor Antônio Nogueira Coelho. Depois o pastor Marciano de Oliveira foi o terceiro. O quarto pastor foi o pastor Agenor Caldeira Diniz, que foi na verdade o obreiro que iniciou esse trabalho. Não era pastor ainda, mas o amor pela obra missionária e o zelo evangelístico levaram o irmão Agenor a fazer esta caminhada que nós fizemos hoje, e de volta nos finais de semana, e quando estava de folga, porque ele era da polícia militar. Mais tarde, com a vacância aqui do pastorado, ele havia feito o Instituto de Bauru e foi consagrado pastor nesta igreja, onde permaneceu até passar para o Senhor repentinamente aos 44 anos de idade, na flor da sua juventude, e a caminho do trabalho. Inclusive ele estava fazendo a preparação do 2º grau, já estava começando a faculdade de maneira condicionada ao término do seu 2º grau, e naquele dia ele ia fazer um dos exames. Saiu no sábado de manhã de casa e
pereceu ao volante do carro enquanto ele dirigia para o local do exame, né? Em plena ação, ele queria estudar, ele estava na faculdade. Foi o tempo que eu compartilhei com ele muito, vínhamos juntos, eu tive o privilégio de conviver bem de perto com ele um ano, e ele tem muita participação na minha indicação para ser um pastor na Igreja Vila Primavera. Ele apresentou meu nome, ele fez lá o meu cartaz, né? Que a igreja não me conhecia, então ele fez lá todo o marketing, né? E eu levei um susto quando a igreja me procurou, porque eu não era conhecido ainda, embora eu estivesse concluindo o curso de teologia, eu não estava assim conhecido na região. Tinha passado 5 anos na Bahia, servindo pela Força Aérea Brasileira, então não estava bem conhecido ainda, mas ele fez questão de colocar, endossar a indicação do meu nome, garantindo-me, né? Garantindo que eu era um obreiro confiável. Ele fez lá realmente o meu cartaz, que a Igreja de Primavera me convidou sem vacilação. E depois que ele faleceu, esteve aqui por 9 meses o pastor Elias Rodrigues da Rocha. Pastor Elias Rodrigues da Rocha, professor também. Ele ficou aqui durante 9 meses, mas ele morava no Taboão da Serra, que é lá no outro lado da cidade. Ele não aguentou esse deslocamento, ele dava aulas durante a semana, era muito longe, ele passava o domingo inteiro, vinha de manhã, voltava à noite, e ele precisou encerrar suas atividades aqui, tendo aceito um pastorado lá perto, inclusive da região onde ele morava. Com a vacância desse pastorado, a Igreja do Quarto Centenário me chamou da Vila Primavera para cá, estava lá 2 anos e meio, então, a partir de agosto, dia 13 de agosto de 77, eu estou aqui com os irmãos, sendo o 6º, então o 6º pastor na sequência, nesses 36 anos. Ela teve só 6 pastores, né? Inclusive os 2 primeiros, os 3 primeiros, foram obreiros eventuais, até que a igreja acertasse geralmente. Quer dizer, obreiros definitivos, aqui permanentes, que vieram com ânimos de permanecer, foi o Agenor e eu. 36 anos, praticamente 2 pastores estiveram à frente desta igreja. Hoje somos 362, mais ou menos. Estamos batizando um grupo domingo que vem, ou melhor, sábado que vem, e chamamos todos os irmãos. Vai ser um culto só para o batismo, uma oportunidade em que toda a atividade girará em torno da celebração dos batismos, e em seguida teremos uma ceia do Senhor, que será a primeira dos irmãos que vão se batizar, com uma mesa muito belamente decorada, algo que os irmãos vão ficar encantados de ver, que vai se preparar aqui para o sábado que vem. E depois então teremos uma recepção, uma social para os parentes, os amigos, os conhecidos, os convidados, os irmãos que vão se batizar. Creio que temos aí entre 8 a 10. Desta vez estamos para 370 membros, estamos na busca dos 30 que faltam para fecharmos nos 400, se Deus quiser, bem antes, até o final do ano. Neste momento, então, nós queremos passar a palavra para o pastor José Vieira Rocha, nosso querido amigo, nosso presidente honorário. Atualmente ele é secretário executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, mas a atuação do pastor Vieira não se restringe à secretaria executiva. Na verdade, ele está em todas as posições, ele é polivalente. E a experiência, a voz da experiência, do equilíbrio, né? Num momento como este, eu sempre digo, é importante. A denominação precisa hoje de pessoas muito sensatas, muito equilibradas e muito convictas dos nossos princípios, para que os batistas não se percam neste momento da história. Nós não podemos nos perder. Desvios aqui, para lá, uma coisinha ou outra, tolerável, mas nós não podemos perder o nosso rumo. E são homens como José Vieira Rocha, que nos garantem que nós ainda temos uma reserva muito boa de convicções, de identidade, de quem nós somos, do que nós queremos, o que Deus quer de nós. E é por isso que eu tenho muita esperança nos batistas brasileiros. Apesar dos solavancos que nós estamos levando agora, a denominação vem atravessando, mas é assim mesmo, né? A vida cristã não é uma vida de calma. A igreja sempre no mundo
esteve debaixo de pressão, está em território inimigo. E é assim mesmo que convém que seja. Nós temos esperança, temos certeza que os batistas, como venceram outras crises na sua história, e permaneceram dando seu testemunho, esta geração vai achar o seu caminho, e os batistas brasileiros vão continuar sendo uma bênção para o Brasil e para o mundo. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Imediatamente o pastor já lê e prega. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Haroldo, pela sua palavra quente, amiga, que nos responsabiliza ainda mais diante das tarefas que temos. Durante esses 3 dias temos estado juntos, compartilhando com os irmãos. Na primeira noite tratamos um pouco das nossas questões doutrinárias, falando um pouco sobre a história da igreja, do evangelismo no Brasil e particularmente da história dos batistas, como forma de nos vincularmos cada vez mais na doutrina, uma vez entregue aos santos como igreja do Senhor Jesus. Ontem nós compartilhamos um pouco com os irmãos sobre a firmeza que precisamos ter na comunhão, e esses temas foram por sugestões da própria igreja, do próprio pastor da igreja. E hoje nós vamos pensar um pouco com os irmãos sobre uma igreja firmada na rocha, que é Cristo, estando firme no testemunho, como é o tema de hoje. Eu quero convidar os irmãos para lermos juntos na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Convido os irmãos para se porem em pé. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 3 e até o versículo 14, onde lemos assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique ao nosso coração, e então seremos bem-aventurados. Os irmãos podem aceitar. Teremos hoje, após este momento de pregação, a participação do grupo Conselho, que está conosco, e quero cooperar no sentido de que possamos ouvir todo o trabalho que eles têm para apresentar, por isso que não me delongarei muito nessa palavra, com base no texto bíblico que acabamos de ler, e pensando como podemos fazer para estar firmes no testemunho, firmes na evangelização, porque a ideia de testemunho é essa, não é? De que nós estejamos vivendo de maneira tal a vida cristã, onde quer que estejamos. Há aqui membros de algumas igrejas, além desta, do Brás mesmo, tem ali Thelma, irmã Isaura, irmão Paulo, irmã Aparecida, casal, não é? São membros lá no Brás. Eu fico feliz de vê-los aqui, porque imagino que não se cansaram de me ouvir, né? Durante esses 24 anos que tenho sido pastor ali no Brás. Mas e de outras igrejas, né? Irmãos que estão aqui. A nossa responsabilidade como igreja é ter um testemunho, é ter uma evangelização, uma preocupação com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso não é fácil. Viver testemunhando de maneira permanente, constante, não é fácil. De vez em quando a gente escorrega. Evangelizar é mais do que dar um folheto. Testemunhar é mais do que oferecer uma Bíblia. Testemunhar é mais do que conhecer as 4 leis espirituais e apresentar como plano de Deus para a salvação das pessoas. É muito mais do que isso. Testemunhar com a preocupação de levar as pessoas a se interessarem pelo Evangelho de Jesus Cristo. É viver a evangelização, o testemunho, como um estilo de vida. Uma coisa que nós fazemos naturalmente, que é a nossa maneira de ser, que é a nossa maneira de viver. De modo que, quando damos um testemunho, não precisamos ficar olhando ao lado para ver se as pessoas entenderam e se admiraram. É assim como respirar. A ideia que esse texto me dá é de que Paulo apóstolo estava preocupado com isso. E ele tinha uma preocupação de viver um testemunho cristocêntrico, de maneira que Jesus Cristo fosse o princípio, o meio e o fim de todas as coisas que ele estava a fazer desde a sua conversão. Testemunhar, viver o Evangelho de Jesus, não é nós estarmos apresentando a nossa qualificação pessoal. E Paulo deixa claro isso aqui. Ele declara que tinha muitas razões para se orgulhar e para se envaidecer. E diz ele, apresentando aqui o seu currículo, o seu pedigree, ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia, não aos 13 anos como Ismael, nem aos 70 ou aos 90 como Abraão, mas ao 8º dia, isto é, como manda a lei. Eu sou da linhagem de Israel. Quem é Israel? Israel é Jacó, depois de ter lutado com o anjo vencido e de ter tido seu nome mudado por causa da sua conversão. Eu sou da tribo de Benjamim.
Quem é Benjamim? O filho caçula de Israel, o querido, aquele que era, por assim dizer, o herdeiro principal, o herdeiro privilegiado. Sou hebreu de hebreus, poderia dizer puro sangue, não tem nenhuma mistura. Quanto à lei, eu fui fariseu, isto é, conhecedor e cumpridor da lei. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Você pode imaginar assim, uma parede carregada de diplomas, mostrando todas as qualidades, todas as possibilidades que Paulo apóstolo tinha. Bem, evangelizar, testemunhar de Jesus, não é você dizer: eu sou batista de 4 gerações, eu sou batista desde o meu leite materno, eu sou batista 400. Não é isso. Não é dizer os seus títulos, não é dizer as suas qualificações, professor de escola dominical, diácono, pastor, e que mais você possa acrescentar. Paulo diz: olha, todas estas qualificações pessoais, eu as considerei como esterco. Esterco, na linguagem rural, ainda é uma coisa muito aproveitável. Mas o que Paulo está dizendo aqui é refúgio. Há um comentarista que, olhando para essa palavra, esterco, refúgio, ele chega a dizer: o que Paulo estava querendo dizer é que tudo quanto nós podemos por nós mesmos apresentar diante de Deus é lixo de hospital, uma linguagem asquerosa até. Então, testemunhar é um estilo de vida. E Paulo, nesse texto, nos coloca um desafio, que eu quero resumir em 3 verbos que vou usar. É um desafio que você recebe desse texto da palavra de Deus, para poder entender o que é testemunhar, o que é viver o Evangelho, o que é pregar o Evangelho, mais do que falar, mais do que discutir, mais do que ser um pregador fanático, daquele que entra no escritório, na oficina, já falando os textos bíblicos e pregando o Evangelho, sabe? Mais do que isto é viver. E eu quero usar 3 verbos como desafios. Não são 3 verbos que você encontre declaradamente nesse texto, mas que você pode extrair, você pode fazer uma ilação e perceber que eles estão aqui. Você, para testemunhar de Jesus, para testemunhar do Evangelho, para pregar o Evangelho de Jesus, você é desafiado a valorizar, esse é o primeiro verbo, a valorizar a pessoa bendita de Jesus acima de todas as coisas na sua vida, de maneira que Jesus não é só o centro, de maneira que Jesus não é só a periferia, de maneira que Jesus não é só o alto, não é só a frente, não é só atrás, não é embaixo só, não é nas laterais, mas é você valorizar a pessoa bendita de Jesus acima de todas as coisas. A família vive hoje uma crise, todos sabemos e conhecemos isso. E é muito necessário que nós valorizemos a família. Eu valorizo muito a família. Minha esposa, meus 4 filhos, meus quase 7 netos. Eu valorizo muito a família. Digo quase 7 porque está chegando o 7 aí, não é? O 7. Eu valorizo muito a família. E eu amo muito a minha esposa, a quem estou casado há 44, quase 45 anos. Mas ela sabe que ela não é a primeira pessoa na minha vida. A primeira pessoa é Jesus Cristo. E eu sei que eu não sou a pessoa principal na vida dela. A pessoa principal é Jesus Cristo. Se nós aprendermos assim a valorizar a pessoa bendita de Jesus Cristo acima de todas as coisas,
a nossa vida vai ser uma vida que testemunha. A nossa vida vai ser uma vida que anuncia o Evangelho, de maneira natural, de maneira simples. Se você carregar um folheto é boa coisa, mas não adianta você carregar o folheto se você não tiver o testemunho como estilo de vida. É melhor nem carregar o folheto, é melhor nem entregar o folheto. O segundo verbo que eu olho para esse texto e o percebo na declaração, na mensagem cristocêntrica de Paulo, é o verbo avaliar. Você quer viver uma vida de testemunho? Você quer viver uma vida de evangelização? Então, aprenda a avaliar a sua vida com a vida da pessoa bendita de Jesus Cristo. Aprenda a colocar o Senhor Jesus como modelo, como padrão, como maneira de você medir a sua vida. Pense na pessoa bendita de Jesus, nos ideais que Ele colocou para a nossa própria vida e que são possíveis de ser alcançados, e viva uma vida avaliando a sua vida pela vida da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós temos o costume, me permitam dizer, a mania, porque não é um bom costume, de avaliar a nossa vida, de medir a nossa vida pela vida das outras pessoas, não é? E como pastores a gente está acostumado a isso. Às vezes você vai exortar, ajudar, aconselhar uma pessoa e ela diz assim: pastor, o senhor está meio preocupado comigo aí? Se o senhor quiser, eu mostro lá na igreja uma meia dúzia que está bem pior do que eu. O senhor devia se preocupar com eles antes de se preocupar comigo. Não é? Nós costumamos nos avaliar pelos outros que são semelhantes a nós. Vai ser fácil ser bonzinho, vai ser fácil ser bom, medido por nós mesmos, e nós escolhemos os piores. Quando você tem um relógio, pregador, você está sempre preocupado com o relógio, né? Quando você tem um relógio, você quer que ele marque a hora certinho, não é verdade? Se você desconfiar dele, começar a olhar assim, leva no relojoeiro, continua assim, o que você faz? Relógio que atrasa não adianta nem tê-lo, não é? A gente larga em casa, larga lá, enquanto não possa comprar outro, não vai usar. Nós queremos um relógio que marque a hora com autenticidade, que marque correto, que a gente possa confiar nele. Os gordos, assim como eu, sempre estão preocupados com a balança, né? Tem alguns companheiros meus aqui na frente. A gente quer uma balança que meça com fidelidade, não é? Um dia eu estava pregando numa cidade do interior e durante o dia saí um pouco para dar uma volta lá na cidade e entrei, vi uma balança lá na farmácia, entrei. Quando eu subi na balança, o farmacêutico diz assim: põe os dois pés bem juntinhos, senão ela dá uma diferença. Eu nem foi embora, nem pôs os dois pés juntos, nada. Tem umas balanças que, parênteses aqui, viu? Tem umas balanças que elas falam agora, né? Não, tem essa balança por aí que fala o peso, né? Eu soube de um indivíduo assim, mais ou menos como eu, que chegou, subiu numa balança dessa e ela falou assim: um de cada vez. A gente quer uma balança com fidelidade. Nós precisamos de alguém como modelo, como parâmetro para avaliar a nossa vida, e essa pessoa é Jesus Cristo. Se você aprender, se você aceitar esse desafio paulino aqui, de avaliar a sua vida como a vida da pessoa bendita de Jesus, como Paulo diz aqui, eu quero ser achado nele, de maneira que quando olham para a minha vida, percebem Jesus Cristo em minha vida. Sadhu Sundar Singh foi um missionário
que viveu em países estrangeiros entre tribos. Eu li sobre a vida dele na minha adolescência, de modo que vocês podem pensar que ele é bem antigo, não é? E ele vivia entre uma tribo e rachava lenha para os que precisavam, carregava lenha, carregava água, ajudava a criar as crianças e as pessoas enfermas. Ele estava sempre zelando. E depois de algum tempo, o Sadhu Sundar Singh foi embora, doente, veio a falecer, e veio um outro missionário para trabalhar naquela tribo. E aquele missionário era diferente. Ele não era tanto de fazer como o seu antecessor, mas ele era bastante de falar. E ele falava muito sobre Jesus, anunciava muito sobre Jesus, sempre corretamente. E um dia alguém da tribo chegou e disse para ele: sabe, esse Jesus de quem você tanto fala, ele viveu com a gente aqui um pouco antes de você. Ele estava aqui com a gente, ele morou com a gente aqui. Ele rachava lenha, ele buscava água, ele ajudava a cuidar dos enfermos. Entendem o que é? Avaliar a vida segundo a vida da pessoa bendita de Jesus. Medir a nossa vida, pegar o nosso padrão de santidade, de serviço, de apego à palavra, de amor aos que nos cercam, de maneira que valorizamos a pessoa bendita de Jesus acima de todas as coisas, de maneira que avaliamos a nossa vida pela vida daquela pessoa bendita de Jesus. O terceiro verbo que eu separei para compartilhar com os irmãos é o verbo cultivar. Valorizar, avaliar, cultivar. Você é desafiado a viver uma vida de testemunho, portanto de evangelização, à medida em que você aprende a cultivar uma relação íntima e pessoal com a pessoa bendita de Jesus. O pessoal e pessoa não é redundância, é reforço. E se você pode aceitar esse desafio de cultivar uma relação íntima e pessoal com a pessoa bendita de Jesus, você vai ser um evangelizador por excelência, você vai ser um testemunhador por excelência, porque o Senhor Jesus estará impregnando a sua mente, como Paulo mesmo irá dizer. Mas nós temos a mente de Cristo, nós interpretamos as coisas que ocorrem ao nosso redor com a mente de Cristo, a mente do Filho de Deus, de maneira que a nossa relação com Ele é perfeita quando chegamos a Ele. E antes de chegarmos, Ele já sabe o que nós precisamos. E diante da nossa situação, nós já sabemos como Ele agiria em nosso lugar. Li também na minha adolescência um outro livro com o título Em Seus Passos que Faria Jesus, que eu espero alguns já tenham lido, pelo menos os da minha geração. Em seus passos que faria Jesus. Quando você tem assim a evangelização como estilo de vida, os passos seus são os passos de Jesus. Há 30 anos atrás eu estava fazendo um curso de Direito e eu tinha um amigo a quem eu sempre falava de Jesus. Ele ainda vive e até hoje não aceitou Jesus. Mas um dia o Rodrigues me disse assim: sabe, Vieira, essa questão de religião é assim, a gente vive como achar que deve, e quando a gente sair daqui e chegar lá, a gente vai bater na porta lá. Se São Pedro abrir, muito bem, se não abrir, paciência. Eu disse: Rodrigues, você está certo, é isso mesmo que vai acontecer. Se você continuar nessa vida que você leva, você vai chegar lá e vai bater na porta. E eu já sei que São Pedro não vai abrir. Mas comigo é diferente. Porque a minha relação não é uma relação assim de São Pedro.
A minha relação é com o meu Pai. Eu cultivo uma relação íntima e pessoal com Ele. E eu o conheço e Ele me conhece. De maneira que quando eu estiver chegando, eu vou estar chegando na casa do meu Pai. Eu não vou estar chegando na casa de um estranho. Ele está me esperando, é meu Pai. Ele está ansiando pela minha chegada. Rodrigues era nordestino. E eu disse para ele assim: Rodrigues, quando a gente está chegando na casa da gente, a gente sabe onde é que está a cordinha que puxa a tramela. Sabe o que é a tramela? Alguns talvez saibam isso. É um trincozinho. Quando a gente está chegando na casa do pai da gente, a gente sabe qual é o vaso de flor onde está a chave. Hoje a gente não pode muito fazer isso, mas no passado se fazia muito. Quando a gente está chegando na casa do pai da gente, a gente sabe de todos os segredos que é a casa do papai, Rodrigues. Não é uma casa de São Pedro. Nós precisamos aprender a cultivar uma relação íntima e pessoal, de modo que as nossas aflições, as nossas alegrias, as nossas resoluções a serem tomadas, o Senhor Jesus participa de tudo conosco. Evangelizar, testemunhar, é isto. É não querer apresentar-se com as suas qualificações pessoais, mas é considerá-las como esterco. E é viver uma vida de desafio a valorizar a pessoa bendita de Jesus acima de todas as coisas. A aprender a avaliar a nossa vida pela vida da pessoa bendita de Jesus. É aprender a cultivar uma relação íntima e pessoal com a pessoa bendita de Jesus. Meu irmão, você quer evangelizar? Você quer testemunhar? Faça isso como um estilo de vida, colocando Jesus no centro, na periferia, no âmago, ao seu redor, em todas as áreas da sua vida, de maneira que você respire, transpire e inspire testemunho e evangelização. A igreja firme no testemunho é uma igreja composta de salvos com Cristo no centro dela. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Com a palavra do grupo Concerto para a apresentação da cantata A Cruz de Poder. Grupo Concerto é um ministério cujo objetivo vital é fazer de sua música instrumento de louvor e adoração, testemunho e proclamação das boas novas do Evangelho, transformação e edificação de vidas. Seu conjunto vocal é constituído de 21 integrantes, em sua maioria músicos leigos e todos membros de igrejas evangélicas na cidade de São Paulo, que recebem orientação técnica e vocal, além de desenvolver coreografia e expressão corporal, visando um aprimoramento musical e cênico. Seu repertório é sacro contemporâneo, sendo que na maioria das obras apresentadas é traduzida e preparada especificamente para o grupo. Tem se apresentado regularmente em igrejas evangélicas na cidade de São Paulo, tendo já se apresentado também no Paraná e no Rio de Janeiro, além de realizar apresentações específicas em universidades, shoppings e hospitais da cidade. Que hoje possamos ser instrumentos vivos na mão de Deus para abençoar a vida dos irmãos. Amém.
Senhor, nós te saudamos assim como o teu povo fez na cidade de Jerusalém aquele dia. Nós também clamamos, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Amém e amém. Estamos reunidos para celebrar os acontecimentos que mudaram a história da humanidade para sempre. A morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário que nos ajuntamos para regozijar-nos em sua presença. A cruz tem sido considerada durante séculos como um símbolo de expiação dos nossos pecados. Mas ela significa muito mais do que isso. Jesus tomou o símbolo do sofrimento e da morte e o transformou em símbolo de ressurreição e vida. Por isso, paremos por alguns momentos e relembremos a cruz. Por 2000 anos, a cruz vem apontando o caminho para a salvação e libertação do pecado. Mas muitos de nós nunca experimentaram a cruz como madeira da vida. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estamos de sua glória. A verdade é que nenhum de nós, por nossos próprios méritos, podemos nos chegar e receber tudo que a cruz tem para nos oferecer. O preço por nossos pecados precisava ser pago. O salário do pecado é a morte, mas Jesus o pagou por nós, morrendo em nosso lugar. Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. E é por seu sangue vertido ali que podemos nos chegar ao pé da cruz e receber todas as provisões que Deus tem para nós, através de sua graça. Não é por obras, favores
Deus nos convida a virmos a sua presença, não pelos nossos méritos ou as nossas obras, mas pela sua graça. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele contemplou a obra completa, e não apenas o que éramos, mas o que poderíamos ser através dos seus olhos de misericórdia. Se entregou.
seu terno olhar. É assim que Jesus nos vê. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como
em sua vitória, vamos nos regozijar de seu amor testemunhar. Cristo, provas de morte és vencedor. Cristo, da vida és doador. Cristo, salvação a todos traz. Cristo, em ti achamos paz. Cristo, provas de morte és vencedor. Cristo, da vida és doador. Cristo, salvação a todos traz. Cristo, em ti achamos paz. Cristo, provas de morte és vencedor. Cristo, da vida és doador. Cristo, salvação a todos traz. Cristo, em ti achamos paz. Oh, Cristo, em ti achamos paz. Senhor, regocijamo-nos na tua graça. Um manto de sua retidão, estou coberto pelo amor, revestido de sua salvação, capaz por conhecer sua graça, santa graça, Deus. Eu me alegro em tua graça, Deus, dada por amar. A bondade desceu dos céus e me reinou a paz. Eu me alegro em tua graça, Deus, e flui por Jesus. Que prazer é ter Tua graça, ó Deus, tua graça, ó Deus, tua graça, ó Deus. Eu me alegro em tua graça, ó Deus, dada por amar. A bondade desceu dos céus e me reinou a paz. Eu me alegro em tua graça, ó Deus, e flui por Jesus. Que prazer é ter Tua graça, ó Deus, tua graça, ó Deus. Eu me alegro em 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 tua graça, ó Deus. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si levou. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De poder, supremo amor que revelou
graça sem par que me salvou ao se entregar pra suportar até o fim humilhação e dor, e tudo fez por mim. Por causa da obra consumada na cruz, que podemos cantar: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Somos abençoados com seu maravilhoso amor, sua eterna misericórdia, sua graça inesgotável, sua vida abundante. Jesus morreu e foi sepultado, mas ressurgiu e subiu aos céus, onde está sentado à destra do Pai. E, num abrir e fechar de olhos, Jesus voltará novamente, agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eis o Cordeiro. Maranata, vem, Senhor.
Queridos irmãos, chegamos ao momento final deste culto, encantados e agradecidos a Deus por tudo que de bom Ele nos trouxe e nos reservou hoje à noite. Eu estava pensando que só Jesus Cristo é o nosso grande inspirador. Tudo isso que vocês cantaram, que alguém fez as notas, e outro fez a letra, o outro ensaiou, os dons para cantar, para reger, para tocar, os irmãos do som, todos nós somos movidos a Jesus Cristo. Movidos a Jesus Cristo para cada vez mais desejar conhecer, e isso através da sua palavra, a sã doutrina. Em segundo lugar, para desejar comunhão com outros que creem como nós. A igreja nos dá esse privilégio, este ambiente de desenvolvimento, de desabrochar os nossos dons. E o nosso grande inspirador para o testemunho. Que Ele nos ajude. Igreja Batista do Quarto Centenário, nós temos um outro ano pela frente, novo desafio que se abre, novas buscas a fazer, novos frutos a juntar para a glória de Jesus. Queremos agradecer a Deus pelo que Ele nos reservou nestas noites, agradecer ao pastor José Vieira Rocha a sua bondade em aceitar o convite para estar conosco 3 noites. Nós sabemos o que isso significa para um pregador, especialmente no caso dele, que além de pregador é um líder denominacional de influência mundial, podemos dizer. E ele investiu aqui conosco estas 3 noites, nós somos agradecidos a ele, rogando que Deus continue a abençoar sua vida, seu ministério, sua família, sua igreja. Aos irmãos que estiveram aqui conosco, o conserto, isso consertou tanta coisa em nós hoje à noite, né? Conserta a tristeza, conserta o desânimo, conserta tanta desmotivação. Isso nos propiciou, desculpem o trocadilho, mas é isso mesmo que acontece, consertando para melhor, né? Deus abençoe também o seu ministério. Continue oferecendo para Deus o melhor, o louvor mais apurado que Ele merece. É disso que nós precisamos, bons modelos de adoração. E os irmãos são os melhores. Agora o pastor vai nos despedir com a bênção apostólica e ninguém sai antes de passar aqui ao lado. Nós vamos ter um chazinho, vamos ter uma pipoquinha para nos fortalecer, para podermos chegar bem em casa, tá bom? Então ninguém sai antes de participar conosco de um momento gostoso de confraternização, de compartilhamento. Vamos orar com o pastor José Vieira Rocha. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, povo de Deus neste lugar, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém.